pessoal, olha só, emoção, sinceridade e muito da essência humana em Simplesmente Eu. Visto por mais de 400 mil pessoas, o espetáculo que fala um pouquinho da obra de Clarice Lispector vai ser apresentado hoje no palco do nosso Teatro Carlos Gomes aqui em Blumenau. Quem interpreta a jornalista ucraniana, mas que se dizia verdadeiramente brasileira, é a consagradíssima atriz Beth Goulart. E é ela que a gente conversa agora sobre esse presente que a gente recebe aqui em Blumenau, coisa boa. E que bom recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Estar aqui, primeira vez que eu venho a Blumenau, é um prazer enorme vir aqui fazendo teatro, né? Que é uma arte que eu prezo tanto, tenho tanta paixão. É um prazer poder apresentar este trabalho aqui para vocês. Que delícia, que delícia. Aliás, a peça, até eu falei ali na manchete, você dirige, atua e fez também a adaptação do roteiro, ou seja, você fez tudo. Fiz tudo. Tudo na peça, que legal. Eu segui um pouquinho a orientação da própria Clarice, que era uma autora extremamente pessoal naquilo que fazia. Então eu falei, olha, não tem jeito, são as minhas ideias, são as minhas opiniões, são as minhas escolhas que estão presentes dali. E as pessoas acabam saindo do espetáculo conhecendo um pouquinho da Clarice e um pouquinho da Beth, através dessas escolhas, das minhas opiniões, porque são valores que você acaba colocando em cena, não é? Cada espetáculo eu acho que tem muito a característica de quem cria o espetáculo. E no teatro eu tenho esse espaço criativo para poder colocar realmente as minhas ideias, as minhas opiniões ali. E eu amo teatro, sabe? Eu acho que através do teatro você consegue juntar todas as outras artes num único espaço. Então você pode usar a música, você pode usar a luz, você pode usar um ambiente cênico, os gestos, né? A dança, a expressão física, a expressão corporal, a emoção, além da palavra, para você contar uma história. Então isso cria um painel artístico muito interessante para você. E a ideia de escolher a Clarice foi sua? Eu tenho uma paixão pela Clarice desde a minha adolescência, sabe? Eu conheci a Clarice, eu tinha 13 anos de idade quando li o primeiro livro de Clarice, que é Perto do Coração Selvagem. Foi o primeiro livro que ela escreveu, inclusive. E o personagem era uma adolescente. Então, quando eu li, eu falei, nossa, eu me identifiquei tanto com a Joana, que é um personagem que fala disso, desse impulso criativo, dessa necessidade de você, de alguma forma, colocar as suas sensações em palavras ou em alguma manifestação artística. Era o que eu vivenciava. Então, eu falei, nossa, como essa autora é especial, como ela consegue entender o que acontece dentro de mim. E, a partir disso, eu criei quase uma correspondência com ela, uma cumplicidade com ela. E ela foi me acompanhando durante a vida toda. Falei, bem, um dia eu vou fazer alguma coisa sobre ela, mas não sabia exatamente o quê. Até que num determinado momento eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que são trocas de correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, dava uma peça de teatro tão interessante. Eles que fizeram, inclusive, parceria, né? Não eram muito amigos, os dois muito diferentes, mas ao mesmo tempo com uma paixão pela literatura. Eu falei, nossa, que interessante. Ali eu vi a Clarice como personagem pela primeira vez. Ah, é? E a partir daí, então, eu comecei a pesquisa e a desenvolver toda a dramaturgia do espetáculo. Foram 2 anos de pesquisa para realizar esse espetáculo. E a gente também não pode deixar de citar sobre a fisionomia. Vocês duas são muito semelhantes, são muito parecidas. E lógico, até aqui, quando a Beth Goulart chegou aqui no estúdio, eu perguntei, você cortou o cabelo, fez alguma coisa diferente? Ela falou para mim, não, mas eu na hora da peça enrolo, enfim, a maquiagem também fica ainda mais, fica bem parecida a Clarice. E o visagismo, inclusive, do Wesley Dornelas, ele fez um trabalho muito interessante, porque eu faço a Clarice, mas eu faço 4 outros personagens que não são a Clarice. Então, quando eu me maquio, são 4 personagens dela. Ela se desdobra nos personagens e volta pra ela. Então, quando eu comecei a ensaiar, a primeira vez que ele me maquiou, eu fiquei igual a ela. Mas ele botou a sobrancelha e tal, mas aí eu não conseguia sair dela. Falei, não, eu não quero isso, eu não quero uma caricatura da Clarice, eu quero a sugestão da Clarice. Eu quero que você valorize o que eu tenho de parecido e minimize o que eu tenho de diferente dela. Então, por exemplo, minha sobrancelha é bem reta, ela é bem diferente da Clarice. A Clarice é bem arredondada, assim, né, aquela bem fininha. Então, o que aconteceu na maquiagem? Ele neutraliza a minha sobrancelha. Então, aparece o olho. Eu tenho isso aqui saltado, mas ela tem um pouquinho mais. Então, a gente escurece aqui para saltar um pouquinho mais a maçã. Então, são pequenas
pequenos detalhes. A boca dela é um pouquinho mais rechonchuda que a minha, então aumenta um pouquinho a minha boca. São alguns truques de maquiagem, mas que realmente criam o ambiente propício para você enxergar a Clarice. Não é só isso que faz a Clarice. O que faz a Clarice, na verdade, é um conjunto de coisas. Ah, que legal. E realmente as pessoas têm essa sensação de estarem ao vendo vivo, ela, compartilhando um pouquinho. Pois é, explica pra gente um pouquinho então de como é que é a peça. Você falou que são 4 personagens que você faz, é o monólogo, né? São 5 personagens contando com a Clarice. Com a Clarice. De que forma? Então, a Clarice, ela tá sempre conversando com alguém, né? Com um interlocutor. Pode ser um amigo, pode ser uma aula que ela vai dar sobre literatura, pode ser uma sessão de análise, por exemplo, ela com analista, ou uma entrevista que ela está dando. Mas sempre essa pessoa, esse interlocutor, é o público. Então, na verdade, ela conversa, ela vai dizendo as opiniões dela sobre a vida, sobre o amor, sobre a maternidade, sobre a morte, né? Sobre o processo criativo. Ela vai falando sobre isso. E conforme ela vai falando e os temas vão se apresentando, ela vai se transformando em algum personagem que, de certa maneira, representa aquele tema que ela está comentando. Então, ela vira a Joana, falando justamente dessa dificuldade dela se separar dos personagens. Como é que ela vai fazer? É difícil. Como é que eu vou deixar de ser eu fazendo ela? Ela é um pouco eu, né? E aí ela vira esse primeiro personagem. Pelo fato dela se entregar em cada obra dela. Exatamente. Tá. Aí depois a Ana, que é uma dona de casa, totalmente dedicada ao marido e aos filhos, que num passeio no Jardim Botânico vive uma epifania. Então, eu começo narrando esse personagem e aos poucos eu me transformo no próprio personagem. A Lori, que é de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, é uma mulher que se prepara para viver o encontro amoroso. Então, na verdade, eu vivencio um tango. Eu danço um tango com chapéu, né? O chapéu é o homem e ela é ela, né? E essa relação amorosa se estabelece em cena através do código do chapéu, da relação que ela tem com esse chapéu. Gente, a peça vai ser maravilhosa, vocês não podem perder com toda certeza. Aqui em Blumenau, tá aqui pertinho da gente, né? Nós ficamos em cartaz até domingo. Até domingo. Você veio aqui pra Blumenau a primeira vez, o pessoal não pode perder. Aliás, diante disso, você ganhou vários prêmios, né? Ganhei. Quantos foram? 5 prêmios. 5? Caramba, foi de melhor atriz? Todos de melhor atriz e um de melhor espetáculo, que me deixou muito feliz, porque como diretora fiquei felicíssima. Gente, que legal, viu? Aqui em Blumenau, vou até passar aqui pro pessoal de casa os horários. Hoje, já começa hoje no Teatro Carlos Gomes, às 9 horas da noite. Vale lembrar que o ingresso custa R$60 a inteira e R$30 a meia. Amanhã também 9 horas. Aí depois de amanhã às 9 horas, dia 3, 9 horas e dia 4, domingo, aí um pouquinho mais cedo. Vai ser às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. A bilheteria a partir dessa quinta, então, dia 20, de segunda a sexta, vai ser de segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e também das 13h30 às 18 horas. Gente, e outro detalhe que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4 ingressos, mas é o seguinte, as 2 primeiras pessoas que ligarem aqui para a RIC TV Record, no 3381-3200, 3381-3200, faturam um par de ingressos cada para assistir a este grande espetáculo. As 2 primeiras pessoas, tá? É um par de ingressos. Beth, que honra recebê-la aqui no nosso programa. Olha, de verdade, muito obrigada. Primeira vez em Blumenau, vindo até aqui o nosso programa. A gente fica super feliz, sinceramente lisonjeada por recebê-la aqui no nosso estúdio, ao vivo aqui conosco. Obrigada, super simpática, querida, humilde. Acho que é isso que faz um artista ser de tanto sucesso, assim, né? É verdade, isso aí a gente não pode negar. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Espero todos vocês no teatro, que é a casa desse encontro especial que teremos à noite. Com certeza. Inclusive, gente, no próximo bloco a gente tem o Dr. Belarmino José da Silva ao vivo aqui conosco, no nosso programa. Ele já assistiu a peça e recomenda. É verdade. Só dizer que ela ganhou o prêmio de melhor atriz concorrendo com Fernanda Montenegro. Tá, ele tá falando aqui nos nossos bastidores, só que o Dr. Belarmino gosta de falar bastante. Então ele disse que ela ganhou a melhor atriz, inclusive concorrendo com Fernanda Montenegro. Daqui a pouquinho ele conta mais aqui pra gente ao vivo. Obrigada, tá? Mais uma vez, obrigada pela presença aqui.